foi de incerta feito evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros, isto é, vendo melhor, um cavaleiro, rente, frente à minha porta, equiparado exato, e embolados de banda, 3 homens a cavalo. Tudo num relance insolitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro, esse, o homem, com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra e viera aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão bem arreado, ferrado, suado, e concebi grande dúvida. Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço até na escuma do bofe. Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostras de temeroso. Eu não tinha arma ao alcance. Tivesse, também não adiantava. Com um pingo no i, ele me dissolvia. Eu vim perguntar a vosmecê uma opinião sua explicada. Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é famigerado, falmigerado, família gerado. Este conto de João Guimarães Rosa, de seu livro Primeiras Histórias, ilustra a questão do ruído na comunicação. A trama gira em torno da falta de entendimento de uma única palavra por uma personagem. Aliás, você sabe como se dá uma boa comunicação? E na TV? Como se comunicar melhor nessa plataforma que é, ainda hoje, nosso principal meio de comunicação? Vamos ver algumas dicas? Olá, amigos! Meu nome é Kellen Reis e eu estou aqui para trazer algumas dicas de treinamento em mídia para você, professor e profissional da saúde que quer aprimorar a sua comunicação em TV para a gravação dos cursos do canal profissional. A primeira delas você ouviu agora. Isso mesmo, a apresentação que acabei de fazer. Nela falei as seguintes informações: o meu nome e o assunto que irei abordar nesse vídeo. Isso é importante para situar o aluno desde o começo da aula. Para as videoaulas do canal profissional, é importante que apresentemos as seguintes informações em seu início: o nome do curso, a sua apresentação pessoal e o assunto que será abordado. Pela padronização que adotamos aqui na Escola Municipal de Saúde para as nossas videoaulas, é importante que seja essa a sequência de informações. Isso é uma espécie de cabeçalho do vídeo e dá a referência inicial, ou seja, apresenta ao aluno o que ele precisa saber logo no começo do vídeo. Nesta aula falarei sobre o treinamento em mídia, ou como é mais conhecido pelo termo em inglês, Media Training. Isso vai ajudar os profissionais da saúde que precisam realizar gravações, mas têm pouca familiaridade com as câmeras. E familiaridade se ganha na prática. Quem tem o hábito de se gravar e de se assistir no vídeo vai perceber como pode melhorar a própria comunicação. Experimente gravar no seu celular um pequeno vídeo contando uma história ou um fato e observe como você se comunica. Faça esse exercício. Oi, gente! Eu tô aqui gravando um videozinho no meu celular para que você veja como é fácil fazer isso. Todo mundo sabe que a maioria dos celulares hoje permite que você faça pequenas gravações. Então aproveite esse recurso, grave um vídeo, depois assista para ver como você se saiu. Treine bastante, aproveite essa ferramenta, ok? Achou divertido? Então uma primeira dica de treino é essa. Se você quer perder o medo das câmeras, se grave e se assista mais. Agora vamos ver o que teremos pela frente nesta videoaula. Vamos abordar 2 grupos de dicas, as relacionadas ao conteúdo
e as relacionadas à forma. Dentro do grupo conteúdo, podemos listar as linguagens verbal e não verbal, a linguagem gestual e a expressão corporal. Já no grupo de dicas de forma, podemos citar uso de material de apoio, slides, e uso de roupas e acessórios. Vamos começar? Na televisão, a ideia é buscar clareza e objetividade na fala. Nas videoaulas do canal profissional, isso também é importante. Os aspectos que acabamos de listar sobre forma e conteúdo também servem para ajudar na comunicação. E cada uma delas tem sua função específica nesse sentido. Se um desses aspectos falhar, podemos ter um ruído na mensagem que chega ao nosso aluno. E assim, todo o conteúdo pode ser prejudicado. Obviamente, é importante que você, professor, tenha um bom domínio sobre o assunto a ser gravado. Organize como você quer transmitir as informações e determine quais os pontos mais importantes para o seu público-alvo. Ter domínio sobre o conteúdo da aula transmite segurança ao seu aluno. Ele percebe logo no início da sua fala a sua segurança e, assim, a chance de um envolvimento rápido com o conteúdo é maior. Pode apostar que um professor que fala com propriedade ganha facilmente audiência. Pense nisso. Mas como se comunicar conquistando a audiência? A dica aqui é aquilo que já falamos: clareza e objetividade. Veja se essa história possui clareza. Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Assim fica difícil, né? A falta de clareza e objetividade pode prejudicar o entendimento da mensagem. Para as gravações das videoaulas, a ideia é que você treine a sua fala. Outra dica é elaborar um roteiro com aquilo que você quer transmitir. Separe os assuntos por tópicos e use, se possível, material em slides, para apoiar e reforçar os seus conceitos de aula. Vamos ver um exemplo do uso de material de apoio. Suponhamos que eu esteja falando sobre o processo da comunicação, como ela se realiza. Veja no gráfico que a comunicação envolve um emissor e um receptor, ou seja, alguém que fala e outro que interpreta uma mensagem. A mensagem é dita pelo emissor por meio de um código, que o receptor também deve dominar. Esse código é a língua e também deve haver um canal de comunicação. No caso das nossas videoaulas, a televisão ou a internet são esses canais. Se todos esses elementos do processo estiverem cumprindo suas funções, teremos a comunicação sendo realizada de maneira plena. Qualquer falha em um desses elementos, podemos ter um ruído na comunicação e a mensagem pode ficar truncada. Vejam que a minha fala é ilustrada pelos slides. Isso ajuda na apreensão de um conteúdo de modo mais eficaz. Procure priorizar esse método, pois ajuda no aprendizado. Ou seja, construa esquemas que valorizem a sua fala. Durante toda essa crise hídrica que afeta inclusive o Sudeste, o sistema Cantareira está em 12% operando ainda no volume morto. E especialistas afirmam que se a chuva não... Você escutou? O Sudeste pode operar no quê? sistema antigo. Você escutou? O quê? O volume morto. O volume tá muito baixo. Isso. Então, Então o quê? tem que aumentar o volume. É o quê? O volume. Tem que aumentar. Isso, mas não chove Vai aí. chover pra quê? Pra aumentar o volume. Se chover vai ficar muito E barulho. aumenta o volume. Por mim, podia aumentar agora. já. Mas não dá pra aumentar agora. É claro que dá. Não dá porque não chove. Mas não precisa chover, é só aumentar o volume. Mas tô te falando que não Ah, dá. é tudo do seu jeito. Como assim do meu jeito? Eu tô te Sempre falando... tudo do seu jeito. Mas não é do meu jeito porque eu não dá. Pronto, começou. Começou o quê? Começou a encheção. Não começou não. Começou sim. Não tá enchendo não, Tá tá vendo? enchendo. Mas eu tô te falando que eu tô vendo que não tá enchendo. Você e suas crises. Agora você vai dizer que essa crise é culpa minha, isso. Crise é toda sua. Ah, crise toda minha, o que me faltava, achar que a crise toda... Tomar banho. Não, inclusive diminuir a frequência. Você mudou a frequência? Foi. Então mudou de estação. Você não reparou que trocou de estação?
Esse volume baixo? O volume estava baixo na outra estação e continuou baixo nessa estação agora que entrou, Pelo né? menos voltasse na estação que tava. Quem sabe voltando na estação que tava, chove um pouco. Mas pra que chover? Pra aumentar o volume! Ai, tá louco! Não ouve! Não ouve o quê? Não ouve nada! Exatamente o que eu tô falando, não ouve nada, nem haverá nada, porque ninguém se mexeu. Tá na hora de resolver isso. Eu sempre falei isso. Porque se fica parado, o volume não adianta, ele não vai subir. Pois tem que levantar e aumentar o volume na mara. Exatamente. Então aumenta. Tomara. Vai, levanta. Levanta volume. Levanta volume. É por voz? Não, é por todos nós isso aqui. Eu consigo? Consegue, é só querer. Levanta volume. Levanta volume. Levanta volume. Levanta volume. Levanta volume. A nossa próxima dica envolve o cuidado no jeito de falar, ou seja, como a boa articulação das palavras ajuda na comunicação. Vamos ver? Olá, meu nome é Kelly, vim falar sobre treinamento em mídia. Na aula de hoje vamos ver algumas dicas de como gravar para a televisão e seu processo de comunicação. Conseguiu perceber os erros nesse vídeo? A fala durante as videoaulas deve respeitar a dinâmica natural do som. Há momentos em que falamos mais alto e em outros mais baixo. Fale sempre articulando bem as palavras, com um volume agradável para quem assiste ao vídeo. Não fale nem muito alto, nem muito baixo e jamais grite, ok? Procure também não usar nem maneirismos, nem expressões do tipo... Né? Tá certo? Tá ligado? Ok. Tá? Não é? A voz humana é dinâmica. Quando falamos, acentuamos emocionalmente algumas palavras para enfatizar seus sentidos. Veja quais palavras são importantes no seu conteúdo e treine a sua fala usando essa técnica. Assim, você reforça conceitos para os seus alunos que vão de modo inconsciente a aprender mais. Uma outra dica para você, professor, é evitar usar expressões que denotem tempo ou sequência, como por exemplo, bom dia, boa tarde, esta é a aula número 10. Lembre-se que essas videoaulas serão acessadas a qualquer dia e horário na TV e na web. Quando você utiliza essas expressões, faz com que esse material perca sua atualidade ou que ele não possa ser utilizado em outro contexto, como um novo curso, por exemplo. E busque a naturalidade, professor. Treine essas dicas antes de gravar a sua videoaula. Faça aquela gravação com o seu celular. Além do discurso falado, a comunicação também se dá por meio dos nossos gestos, do nosso olhar e expressões faciais e também na nossa postura. Vamos acompanhar uma simulação de gravação? Procure reparar naquilo que te incomoda e na sequência irei comentar. Olá, meu nome é Kellen, eu vim aqui para falar sobre dicas de treinamento em mídia. Na aula de hoje vamos falar sobre como se comportar em frente às câmeras. Conseguiram perceber o que incomoda nessa gravação? A apresentadora está vestindo um tipo de roupa que pode chamar mais a atenção do que o conteúdo que ela quer transmitir. E, ao mesmo tempo, desvia exageradamente o seu olhar para a câmera, o que também deve incomodar a audiência. Esses pequenos erros são denominados ruídos. Em comunicação, se define como ruído tudo aquilo que atrapalha o processo estabelecido entre o emissor de uma mensagem e o receptor. Agora vamos ver mais algumas dicas de coisas que não se deve fazer nas gravações das videoaulas. Nossa postura corporal também transmite informação. Procure sempre ficar voltado para a câmera e perceba como isso é importante. Imagine uma conversa em que uma das pessoas se posiciona de lado para a outra. Isso pode passar a mensagem de que não se tem muito interesse no assunto ou até no seu interlocutor. Cuidado com a linguagem corporal. Numa gravação é do mesmo jeito. Quando você, professor, se posiciona de frente para a câmera, está se direcionando ao seu aluno. E o mesmo podemos dizer sobre o olhar. Você se lembra do vídeo anterior? Quando a gente não olha para a câmera, pode-se passar a ideia de nervosismo ou até de que não dominamos o suficiente o nosso conteúdo. Olhar para a câmera é olhar para o seu aluno. Pense nisso.
Olá, meu nome é Kellen, eu vim dar algumas dicas sobre treinamento em mídia e hoje nós vamos ver como se comportar em frente às câmeras. No exemplo que acabamos de assistir, percebemos como o fato de alguém ficar caminhando durante o vídeo tira a nossa atenção. Isso pode causar ruído na comunicação, pois o movimento pode prejudicar a nossa concentração no assunto. Para as gravações, o ideal é não caminhar durante o vídeo. Para exemplificar como os apresentadores se deslocam na televisão, vou dar um pequeno exemplo. Veja. Olá, amigos! Hoje trago para vocês algumas dicas de treinamento em mídia, de como se comportar em frente às câmeras. Perceberam que o meu andar foi contido e a minha fala procurou seguir o mesmo ritmo? Veja de novo. Olá, amigos! Hoje trago para vocês algumas dicas de treinamento em mídia, de como se comportar em frente às câmeras. Esse exemplo é para ilustrar que movimentos em TV são ensaiados, são pensados para a câmera. Mas não se preocupe, aqui na Escola Municipal de Saúde teremos no dia da gravação a orientação necessária para essa e outras dicas. Preocupe-se apenas em buscar sobriedade nos movimentos e lembre-se, o ideal é não ficar caminhando durante as aulas, ok? Outra questão importante, que tipo de roupa e acessórios devemos usar durante a gravação? Lembra-se do vídeo de simulação? Olá, meu nome é Kellen, eu vim aqui para falar sobre dicas de treinamento em mídia. Na aula de hoje vamos falar sobre como se comportar em frente às câmeras. Sobriedade, novamente, é a nossa palavra. Você não precisa estar vestido de modo tão formal, mas também evite a descontração total. Pense que essa é uma gravação que vai durar para sempre e ninguém quer ficar mal na fita, não é mesmo? Evite usar roupas em tons de verde, pois o nosso cenário já é dessa cor. Isso pode cansar o público. Evite também usar roupas listradas ou quadriculadas. As listras podem entrar em conflito com as linhas do vídeo, causando um ruído chamado efeito moiré. Veja no exemplo. O uso de acessórios como colares e brincos deve ser sutil e discreto, pois pode chamar muito a atenção de quem está assistindo a aula. Como iremos usar o microfone de lapela? Procure usar uma roupa que não dificulte a fixação dele. Como última dica, preste atenção ao pacote gráfico que você vai receber para a confecção de seus slides de apoio, caso seja necessário. Ele está construído dentro da identidade visual de nossas videoaulas e nesse pacote você terá todas as dicas de como montar a sua apresentação, respeitando os nossos padrões. E Alto repetiu vezes o termo, enfim, nos vermelhões da raiva, sua voz fora de foco. E já me olhava interpelador, intimativo, apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. Famigerado, habitei preâmbulos. Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós, mecê, mal não veja em minha grossaria não dou a entender. Mas me diga, é desafurado, é caçoável, é de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto, são expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana?
Famigerado, bem, é importante, que merece louvor, respeito. Se certo, era para se empenhar a barba, do que o diabo então, eu sincero disse. Olhe, eu, como o senhor me vê, com vantagens, o que eu queria uma hora dessas era ser famigerado, bem famigerado, o mais que pudesse. Ah, bem. Soltou exultante, agradeceu, quis me apertar a mão. Outra vez aceitaria de entrar em minha casa. Pois, esporou, foi-se o alazão, não pensava no que o trouxera. Tese para alto rir e mais o famoso assunto. Guimarães Rosa e sua genialidade em prosa poética conseguiu construir esse texto em que uma palavra significa ao mesmo tempo uma coisa e seu contrário. É a força da palavra como desencadeadora das ações. Além das dicas sobre gravação, fica aqui a sugestão de leitura desse conto. Lembre-se, a comunicação transforma o homem. Eu vou ficando por aqui. Espero que você aproveite essas dicas para melhorar ainda mais a sua comunicação nas gravações. Boa sorte! Tchau!